Cultura Racional, Universo em Desencanto, 17º fascículo da réplica, página 46. O término da confusão da vida, sendo a imunização racional a solução verdadeira. E assim, vivendo desta forma, vivendo de sonhos, fantasias e ilusões, é que chegaram a este ponto. Incrível, mas é verdade. De todos viverem contra si mesmo. Quem vive de sonhos, fantasias e ilusões, vive contra si mesmo, porque quem vive sonhando nada sabe, nada conhece. Pensa que sabe, pensa que conhece, mas por estar sonhando, nada sabe. Quem vive de ilusões, a mesma coisa, e quem vive de fantasias, também. Então a vida passou a ser tudo isto que está aí, sofrimento e mais sofrimento. Quem sonha vive de aparência, e quem vive de aparência cai no ridículo, e quem cai no ridículo é um demente com aparência de bom. Assim é a vida dos infortunados, à procura da fortuna do nada, para tudo terminar em nada, por a vida de sonhos ser uma realidade aparente. E quem vive de aparências prova a sua grande demência, de fingir a vida toda de ser o que não é, pensando, aparentemente, julgando ser tudo na vida, até que, no fim das contas, a vida passa porque não deu conta do que era a realidade da vida. A realidade da vida é um triunfo sem valor, e por ser um triunfo sem valor, aparenta aquilo que não é, e por aparentar aquilo que não é, de um momento para o outro, lá vai-se embora o tudo aparente, e dizendo: a vida é um sonho que se finda quando terminado o sonho. De forma essa constituição de ser, saíram fora dos limites, e por saírem fora dos limites, é que todos vivem a penar e sofrer. A ilusão corrompe, a vaidade e a ganância destroem, e aí, então, os sonhos, as realidades aparentes, e que faz com que todos sofram sempre, sonhando com este berço de nada, julgando ser o que não é, e tudo terminando em nada, por tudo do nada surgir, e a vida não representando nada, porque tudo acaba em nada. Os sonhos das aventuras, os sonhos das experiências, os sonhos da ganância, os sonhos das ambições, os sonhos das aparências, os sonhos de querer ser o que não é, e assim a vida com uma infinidade de sonhos, todos sonhando, julgando e sonhando que a vida é de propriedade sua. E de repente acabou-se a vida, acabou-se o sonho. Tudo é passageiro, tudo passa, como passa a vida. E assim constituíram esta fórmula de sonhos, e hoje o mundo inteiro está sentindo os efeitos dos sonhos, os efeitos das fantasias, os efeitos das aparências, os efeitos das ruínas que criaram para a destruição de si mesmo. Hoje o mundo inteiro sofrendo as consequências da vida de sonhos, fantasias e ilusões, num dilúvio de ruínas atingindo a todos, ruínas essas criadas pelos próprios sonhadores, e hoje sendo vítimas das ruínas que criaram e vivendo num labirinto infernal, por terem criado o mal e sendo destruídos por ele. Quem criou tudo assim? Os seus próprios habitantes. Então, todos sendo destruídos pelo que criaram, todos sendo destruídos pelas ruínas que criaram, sendo a humanidade vítima de sua própria criação, e assim
um dilúvio infernal criado pelos seus próprios habitantes e que estão sendo vítimas daquilo que criaram. Criaram os males para a destruição de si mesmo, por fazer de sonhos, fantasias e ilusões realidades aparentes. E daí, agora sendo vítimas do que criaram e adotaram, sendo a própria humanidade causadora de sua própria destruição, do seu próprio desespero, do seu próprio infortúnio, de sua própria agonia por admitir sonhos, ilusões e fantasias como realidades. Agora todos sendo vítimas das ruínas que criaram. O desequilíbrio de tudo é tanto que ninguém sabe o que vai fazer. A vida se tornou um pedestal de ruínas. O mundo inteiro na situação mais crítica de sua existência. Por tudo que parecia equilibrado, ser tudo fantasia, sonhos e ilusões. Por tudo assim ser, tinha que falhar, e tudo falhou. E daí generalizou-se a confusão mundial, porque sonhos um dia tinha que se acabar. As ilusões um dia tinha que se acabar. As aparências um dia tinha que se acabar. As vaidades um dia tinha que se acabar. E tudo se acabando, e tudo se desiludindo, e tudo procurando a realidade, e tudo à procura da verdade das verdades. O resultado das experiências para a formação das aparências. E as aparências tinham que um dia se acabar. Como rege a lei da natureza de que tudo que tem princípio tem fim. Na vida da matéria tudo é assim. Por tudo estar fora do seu verdadeiro lugar, e por tudo estar fora do seu verdadeiro lugar, é que tudo se acaba, acabando de uma forma e se transformando de outra, até chegar no seu verdadeiro lugar. Começou tudo como começou. O alfabeto artificial, o alfabeto aqui de baixo, o alfabeto aqui do chão, o alfabeto aqui da matéria, e por ser artificial, acaba tudo desastrosamente, porque arte acaba em desastre, se destruindo por circunstâncias naturais da natureza, por ser uma coisa artificial, fora do verdadeiro natural, completamente fora do limite, e tudo que passou do limite caiu no vazio, em regra da sua própria destruição. Então, tinham que chegar por consequências naturais dos sonhos e fantasias, e ilusões e aparências. Tinham que chegar ao ponto de más consequências, de serem destruídos pelos seus próprios erros. Quem julga aparência como verdade, está faltando com a verdade para si mesmo. Quem julga sonhos como verdade, está faltando com a verdade para si mesmo. Quem julga fantasia como verdade, está faltando com a verdade para si mesmo. Então, os seres criaram os males para a sua própria destruição, para serem vítimas dos males que criaram. Então, quem são os culpados do mundo estar nessas condições? Os seus próprios habitantes que criaram a própria destruição de si mesmo. Mas tudo tinha que chegar a este ponto por terem os primitivos abandonado o alfabeto do verdadeiro natural que existe na palma das mãos de todos. Existe a planta, o mapa e a bússola. E o alfabeto do alto, o alfabeto cosmológico, o alfabeto do verdadeiro natural, o alfabeto que descreve os destinos certos de todos.
Mas uns tantos abandonaram, e os que continuaram com o alfabeto, todos voltaram para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e os que saíram fora do limite do alfabeto para darem expansão aos seus gostos e suas vontades, pela expansão do livre-arbítrio e da vontade, como aí estão até hoje, com o livre-arbítrio e a expansão da vontade. Foi o que se deu. Criaram e inventaram o alfabeto artificial. Então, toda a humanidade é vítima de seus primitivos ancestrais. Deixaram o alfabeto certo, natural, do mundo racional para criarem e inventarem o alfabeto artificial, que motivou toda esta vida desastrosa e tempestuosa, toda a humanidade sendo vítima de seus próprios ancestrais, que foram os primitivos que viraram as costas para o certo e achando o errado muito melhor, como até hoje assim são. Uns querem o certo e outros querem o errado. Uns acham que errando é que estão bem, e outros não admitem o erro de jeito algum, de forma alguma. Outros prezam o certo, como até hoje são assim, porque abusam do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. Não está aí o certo em suas mãos, o certo dos certos, mas outros não querem saber do certo. Outros erram com consciência e sabem perfeitamente que estão errando e admitem o erro e não admitem o certo. Outros impugnam o certo e outros adoram o certo, porque é do certo que todos precisam. É do certo que todos necessitam, para que todos fiquem bem. É o bem que todos precisam. É o bem que todos necessitam. Mas o mal adora o mal e vive mal e não quer saber do bem. Então há os equilibrados e há os desequilibrados. Há os desequilibrados com consciência e os equilibrados com consciência. Então toda a humanidade é vítima dos seus ancestrais primitivos, de longas eras e de veteranos séculos, que toda essa criação e informação já vem de longe. Os atuais viventes são vítimas das invenções e criações dos primitivos seres, que deram início a tudo isso que existe e vem prejudicando a humanidade. Não são os viventes de agora os culpados de tudo o que está se passando. Sim, os primitivos que deram início ao alfabeto material e artificial. As novas gerações, todas vítimas dos erros dos primitivos. Quando aí nasceram, as novas gerações já encontraram todo este modo e esta forma de vida. Portanto, as novas gerações não são culpadas, e sim culpados os antigos, os primitivos, os iniciadores de tudo isto, que aí está. Mas agora passa o mal e passa o bem, aparente, como tudo passa, e está aí, em mãos de todos, a recuperação de toda a humanidade. Está aí a fase racional, para a salvação de todos e a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então está passando o bem aparente, está passando o mal, e agora está aí a verdade, o bem verdadeiro, a solução final de toda a humanidade, o juízo final. O juízo final é a volta de todos ao mundo racional. Então, isto é para verem que as novas gerações não são culpadas
porque quando aí nasceram já, encontraram tudo isto assim. E assim, os primitivos que criaram o alfabeto artificial, o alfabeto do mal, os iniciadores do magnético, os que motivaram a ação magnética em evolução com seu progresso artificial. O alfabeto magnético, o alfabeto artificial, os primitivos que abusaram do livre-arbítrio, criadores de todo esse dilúvio infernal por abuso do livre-arbítrio, como até hoje todos têm livre-arbítrio e abusam do livre-arbítrio. Abusam da livre expansão da vontade até hoje, e por abusarem do livre-arbítrio é que está aí os maus contra os bons. É como estão vendo aí, os maus custam admitir o bem de si mesmo. Renegam o bem, prezam o mal devido ao livre-arbítrio. Escolhe o que deseja pela livre expansão da vontade. Mas o mal é como estão vendo, por si mesmo se destrói. E o bem cresce e vai sempre bem, refloresce e aparece. O bem cresce e o mal desce. O bem progride e o mal regride. O bem ama o amor, a paz e a fraternidade. O bem é o amor, é tudo de bem, de belo, de lindo, de dócil, de limpo e perfeito. O ruim já pensa completamente contrário, destruir e se destruir. O ruim, por ser ruim, desce sempre e descendo para as classes inferiores. E assim, o ruim sempre descendo. O ruim está ligado na matéria, está ligado no mal, está ligado ao chão. E por estar ligado ao chão, está descendo cada vez mais, e assim para as classes inferiores, classes dos irracionais, e o bom subindo sempre, o bom a caminho do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e assim o bom subindo e os maus descendo, os maus pertencendo à categoria do magnético inferior. O magnético inferior é o magnético do animal irracional, e o magnético superior é o magnético do animal racional. E agora, em sua retirada, por prevalecer aí na Terra, a fase racional, a fase dos eternos do mundo racional. Então, todos dentro dessa fase estão a caminho da eternidade, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, o bem sempre, o bem vai se multiplicando sempre para um bem muito maior, que é a volta de todos à eternidade. É a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, o mundo passando por essa transição medonha. Isto é uma fase passageira, porque está aí na Terra a redenção de todos, a fase racional. Então, o racional trata de equilibrar todos e salvar todos. Tudo isto que está passando no universo é passageiro. É um desajuste por mudança de fase natural da natureza. E por isso o mundo está agora em andamento de sua recuperação, de tudo e de todos, porque quem rege a natureza é a fase racional. E a fase racional, normalizando toda a situação universal, a verdadeira divina providência é racional. E a divina providência na Terra, que é a fase racional, normaliza racionalmente toda a situação universal. Portanto, tudo isto que está se passando no mundo é um desequilíbrio natural, passageiro, por circunstâncias naturais
da natureza. Então, as glórias das glórias de todos está na Terra. Está aí na Terra a imunização racional.